Então vamos lá, né? Se você aluga espaço onde funciona o seu negócio, uma loja, um escritório, um galpão, e todo mês paga aluguel, condomínio e IPTU, o aluguel, você sabe que gera crédito de PIS e COFINS, já há muito tempo conhecido. Mas o condomínio e o IPTU, você sabia que eles passaram a gerar crédito também? A Receita Federal, ela sempre disse que não, que eram despesas mortas, que saíam do caixa sem gerar crédito nenhum para o empresário que aproveitava os créditos de insumos. Então, se esse tema lhe interessa, preste atenção em mim, tá? O CARF, o maior tribunal administrativo tributário do Brasil, ele acaba de decidir em uma forma unânime, né, de que condomínio e IPTU fazem parte, sim, dos custos da locação. E se fazem parte dos custos de locação, né, das empresas, eles acabam também gerando créditos de PIS e COFINS que podem ser aproveitados. Isso sempre foi defendido por nós, tributaristas, mas a Receita batia o pé dizendo que não. O tribunal, o CAF agora, então, tem uma grande chance para a gente recuperar isso. E para quem tem loja, isso é dinheiro que volta, tá? Isso é rede de lojistas que podem estar se aproveitando aí de milhões de créditos. E a gente vai explicar tudo isso certinho para vocês agora, tá bom? Vamos entender um pouquinho do contexto, o que aconteceu, né? Vamos lá. O CARF, ele fazendo essa decisão, ele admitiu que toda empresa que aluga um imóvel comercial e paga basicamente essas três coisas todos os meses, né? Ela paga o aluguel em si, que aí é uma taxa que a gente conhece com muita precisão. Muitas vezes tem uma taxa de condomínio, segunda taxa, e o IPTU. E muitas vezes isso é repassado ao locatário pelo contrato de locação diretamente. Até às vezes faz parte do próprio pagamento de aluguel, vai tudo junto, né? O aluguel sempre gerou o crédito de PIS e COFINS. Isso ali está inclusive na lei, né, desde 2002, sem discussões maiores, sem digressões. Mas o condomínio e o IPTU não. A Receita Federal tinha prática, assim, de sempre tratar esses valores como os custos mortos, né? Que não são despesas, ela não admite que era uma despesa pura, né? E aí isso não trazia impacto tributário positivo para a empresa. Você paga, o dinheiro sai da conta e acaba sem crédito quando você está no regime que permite o aproveitamento de crédito. Mas, doutor Ricardo, por que a Receita negava esse crédito anteriormente? Veja, é porque o fisco ele entendia que o condomínio e o IPTU não eram da natureza aluguel, eram despesas separadas. E o artigo 3º, inciso 4, da Lei 10.637 e 10.833, que trata ali do PIS e COFINS, fala em crédito sobre aluguéis de imóveis pagos à pessoa jurídica, e não fala em condomínio de imóveis ou IPTU de imóveis. E por um princípio de legalidade, eles excluíam essas parcelas. E aí o CARF decidiu o seguinte, que condomínio e IPTU não são itens separados do aluguel. Quando existentes, evidentemente, né? São despesas periféricas que integram o custo da locação. E por entregarem ali o custo da locação, eles estão abrangidos pelo inciso 4 da lei. E o crédito segue a letra da lei. Então deve ser admitido, sim, o crédito também sobre essas rubricas, tá? A decisão do CARF, ela foi unânime. E o caso mais emblemático envolveu ali as Americanas, uma disputa histórica, né? No caso ali tinham 362 milhões de reais em crédito sendo discutidos, tá? E foi assim que esse tema precisou ser discutido a miúde, tá bom? Era muita gente interessada nesse valor. Mas vamos à base legal, né? Por que aqui é onde mora a técnica jurídica que muda tudo, tá? O artigo 3, lá no inciso 4, da lei 10.637 do PIS, né? E a 10.833 do COFINS, eles trazem essas diretrizes, estabelecem que a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica. E ali, tudo isso precisa, evidentemente, ser utilizado na atividade da empresa que está pedindo o aproveitamento desses créditos, tanto para PIS quanto para COFINS. Até aqui, tudo bem, e presta atenção, tá? Isso aqui vai ser bem relevante para a gente conseguir evoluir os próximos tempos. Existem dois caminhos para enquadrar o condomínio IPTU como geradores de créditos de PIS e COFINS. O primeiro caminho
enquadrar esses gastos como insumos, tá? Então, insumos, nesse caso, é o contribuinte que precisa demonstrar que é um custo essencial, que é relevante à atividade. Mas esse caminho sempre foi o mais bloqueado no varejo, lá pela súmula 234 do CARF, que diz que despesa com locação de imóvel para uso comercial não gera crédito de PIS e COFINS como insumo, tá? Então a gente vai para um segundo caminho. Não vamos mais bater cabeça com o judiciário tentando enquadrá-los na categoria de insumos. Existe um segundo caminho. O segundo caminho, e esse é o que o CARF escolheu nesse processo, foi enquadrar esses gastos como os custos da locação. Veja, né? Não é insumo, é custo da locação. Que diferença se faz? Toda, né? Para o artigo 3º, inciso 4, crédito sobre aluguéis está expressamente previsto na lei. E se o condomínio e o IPTU integram o custo de locação, eles estão também automaticamente dentro desse inciso. Veja, isso é muito importante nesse caso, tá? Isso significa que a discussão, então, sai do terreno subjetivo da essencialidade e que dependia de provar que a despesa era, portanto, essencial. E vai para a dialética do texto frio da lei. É um crédito, porque a lei autoriza o crédito sobre aluguel. Simples assim, veja. E aqui reside o sucesso ou fracasso do seu pedido, né? Quem vai pedir como insumo vai encontrar um obstáculo que poderia superar. Era melhor tê-lo como custo, tá? A gente vai fazer aqui 2 quadrinhos para vocês entenderem bem esses 2 caminhos traçados pelo julgamento do CARF, que servirá de diretrizes para quem está ali mais atualizado, tá? Segue aqui as 2 tabelas, tá? O caminho 1, encarando como insumo, então, artigo 3, inciso 2, que exige prova de essencialidade, que tem vários bloqueios, a súmula 234 do CARF, o caminho mais difícil, tá? E o caminho 2, um custo de locação, artigo 3, inciso 4, que dispensa a essencialidade, que já foi aprovada à unanimidade pelo julgamento do CARF, base legal, o texto frio da lei. Esses são, portanto, os 2 caminhos que podem ser seguidos quando o tema for o aproveitamento de condomínio e IPTU. Agora volta aqui para a tela, tá? Tem mais. A Receita Federal, ela tem uma norma que contradiz a si mesmo, né? Como acontece no sistema tributário brasileiro. A solução de consulta, COSIT, número 38, de 2014, que é vinculante a toda a administração tributária, diz que condomínio e IPTU são receitas brutas do locador, sujeito à tributação de PIS e COFINS. Agora pense comigo. Se o fisco tributa condomínio e IPTU como receita do locador, o locatário que suporta esse custo tem direito ao crédito correspondente. Não existe lógica tributária em justificar tributar de um lado e negar o crédito do outro lado. Se o regime é não cumulativo, vamos aproveitar os tributos que foram pagos nessa cadeia. E esse argumento não depende de jurisprudência favorável, né? Ele usa ali a própria interpretação oficial da Receita Federal contra a posição restritiva que ela mesma sustenta. E o CARF ali trouxe uma ideia absolutamente contrária, tudo bem? Agora vamos para a tributação na prática, né? Eu vou traduzir isso aqui em números reais para a sua empresa, tá? Imagine aqui, ó, toda loja alugada paga essas 3 coisas em regra, né? O aluguel, como sempre gerou crédito PIS e COFINS, o condomínio, que saía do caixa sem gerar crédito nenhum, e o IPTU, que também sai do mesmo caixa sem gerar créditos. Isso aqui era a tríade, né? Com a decisão do CARF, esse panorama muda. E aí, o que é que a gente vai ter? Imagine uma rede de 50 lojas, né? Cada unidade que paga ali R$3 mil por mês, entre condomínio e IPTU juntos. 12 meses, 36 mil. 50 lojas, 1,8 milhão por ano. Em 5 anos, que é o prazo de recuperação retroativa, são aproximadamente 9 milhões nessas despesas, todas saindo do caixa, sem gerar qualquer crédito tributário. E veja, o crédito tributário ele não é benefício fiscal, é dinheiro que já foi pago e pode voltar para o caixa da empresa se você fizer ação de restituição, mas com cuidados para a prescrição. Apenas os últimos 5 anos podem ser requisitados, tá? Como a tese ela é constituída de 2 frentes de aproveitamento, a primeira é a recuperação retroativa, essa dos 5 últimos anos, e dos valores de condomínio e IPTU pagos, né, portanto, nos últimos 60 meses, sem a utilização do crédito. A segunda é o aproveitamento contínuo prospectivo, para frente, reduzindo permanentemente os créditos de PIS e COFINS, que virão incidir sobre essas parcelas do IPTU e do condomínio pago, que agora sim a gente tem um fundamento muito sólido para fazer esse pedido.
Por anos, a Receita Federal, então, manteve uma posição de cobrar o PIS e COFINS do locador sobre o condomínio IPTU, tratando esses valores como receita bruta. E, ao mesmo tempo, negava o crédito do locatário que pagava esses mesmos valores. Essa dialética ela não fazia sentido para quem atua nesse segmento, visualizando ali qual é a lógica do sistema tributário. Tributava de um lado, negava o crédito do outro. E ficou fazendo esse jogo por décadas, né? E teve gente que até aproveitava, conseguiu uma liminares, mandato de segurança, mas essa não era a regra. Enquanto o fisco fazia isso, milhares de empresas, redes de varejo, franqueados, redes de restaurante, postos, clínicas, qualquer negócio com múltiplos pontos alugados, jogava fora a cada mês o crédito que a lei permitia e a lógica tributária permitia. O erro comum que nós visualizávamos aqui nesse cenário eram divididos aqui em algumas categorias que a gente vai bem relacionar. O primeiro é achar que apenas o valor do aluguel em si gera crédito e o condomínio e IPTU são despesas mortas para sempre. Vamos afastar essa ideia. Essa visão, então, já foi superada pelo CARF. É momento de agir agora e aproveitar essa janela, porque cada mês que passa, dos 60 meses últimos, a gente perde um mês lá atrás. O segundo erro é tentar usar um caminho de insumo para esse crédito. O varejo, ali na súmula 334 do CARF, bloqueia essa via. O caminho correto é o custo de locação, aquele do artigo 3, inciso 4. Essa distinção faz toda a diferença para o resultado do seu processo, tá? O terceiro erro é esperar que a Receita Federal se renda voluntariamente à posição do CARF e passe a aceitar que esses créditos administrativamente serão contabilizados. Isso não vai acontecer tão cedo. A posição de fiscalização pode continuar restritiva e a tese precisa ser constituída e defendida, às vezes até indo ao recurso pela via do CARF ou indo nas ações judiciais, arguindo o fundamento do CARF. O quarto é ignorar o prazo dos 5 anos para a recuperação retroativa. Cada mês que passa sem ação ser ajuizada é um mês de crédito que prescreve lá atrás. Quem espera demais vai perder parte significativa do que podia recuperar e até hoje não fez, tá? Se alguém já lhe disse que essa é uma tese arriscada demais, que é melhor não mexer, que você deve tomar cuidado, mesmo depois do CARF já ter decidido o argumento de afastar você desse crédito, ele deixou de existir, você tome cuidado, que talvez essa não seja a melhor ideia, ou a mais atual, a melhor orientação para o seu negócio, tá? Se você aluga imóvel para exercer a sua atividade empresarial, está no regime não cumulativo de PIS e COFINS, lucro real e lucro presumido, leia-se, tá? Com a opção pela não cumulatividade, então faça os próximos passos para você conseguir definir como será a sua atuação nesse tema. Primeiro passo, verifique se você está realmente no regime não cumulativo de PIS e COFINS. O crédito do artigo 3 do inciso 4 só se aplica a esse regime. Se você está no lucro presumido com PIS e COFINS cumulativos, a lógica é diferente. Precisa de uma análise específica, tá? O passo 2, levante todos os contratos de locação dos últimos 5 anos. Identifique quais têm encargos que transferem ao locatário, condomínio, IPTU, seguro sobre imóvel. Esses valores todos precisam ser mapeados e relacionados para a gente saber qual é o terreno que a gente está tratando, tá? O passo 3 é levante um histórico de pagamento de condomínio e IPTU dos últimos 60 meses, separados por imóvel e destinados para o CNPJ. Esse universo de créditos é um universo potencialmente recuperável. A gente precisa comprovar isso em um processo, tá? Seja ele administrativo ou judicial. Passo 4. Verifique se esses valores foram aproveitados como créditos de PIS e COFINS nas apurações passadas. Na maioria dos casos, não foram. Esse é o crédito que não foi aproveitado e que pode ser recuperado, tá bom? Quinto passo. Estruture a tese com base no artigo 3, inciso 4 da Lei 10.637 e a 10.833, que fala de PIS e COFINS. A fundamentação correta é essencial para você sustentar que o crédito, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, vai lhe ser favorável em uma decisão que você possa recorrer ou impugnar. Passo 6. Consulte ali um advogado tributarista da sua confiança, né?
A recuperação dos créditos de PIS e COFINS, elas envolvem retificações de obrigações acessórias, pedidos de ressarcimento ou compensação. Precisa ser feita com segurança para não gerar contingência nova, glosa, autos de infração. A gente não precisa aumentar o risco permitido para a sua atividade empresária, tá bom? Portanto, o CARF decidiu à unanimidade que condomínio e IPTU integram o custo de locação e, assim, geram crédito de PIS e COFINS na forma lá no seu artigo 3, inciso 4 das leis de PIS e COFINS. Não dá para esquecer que a Receita Federal ela é muito contraditória, né, quando ela traz a tributação ao locador e nega o crédito ao locatário, ficando sem argumentos, né, para o regime não cumulativo. A própria solução do consulta número 38 de 2024, ela é, sim, contraditória consigo mesmo. A gente traz esse argumento nas nossas peças. E para as redes de varejistas, grupos com múltiplos pontos comerciais, para qualquer empresa que aluga espaço para operar, essa é uma tese, né, com respaldo real e que teve precedentes sólidos agora, recentes, no maior tribunal administrativo, o CARF, que é trazer aí para você potencialmente a opção de recuperar os valores que não foram aproveitados com créditos de PIS e COFINS nesse cenário. O crédito tributário, ele não é um favor, tá? Nenhum benefício. Ele é um dinheiro que já foi pago, que já saiu do seu caixa e que autoriza a recuperação se você usar dessas estratégias, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu comentário aqui embaixo e me conta. Você aluga imóvel para sua empresa? Já aproveitou o crédito de PIS e COFINS sobre esses aluguéis? Sabia que condomínio e IPTU também podem gerar créditos de PIS e COFINS? Se inscreva no canal, ative o sininho e manda esse vídeo aí para aquele contador, aquele diretor financeiro, aquele administrador, aquele seu amigo dono de rede que paga aluguéis e paga condomínio e IPTU todos os meses, que essa é informação de grande valor e pode trazer para ele uma recuperação de caixa significativa. E para não esquecer, lembre de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.